Oi, pessoal. Aqui está o código-fonte que a gente fez na aula passada, né? Que a gente basicamente introduziu, disse como é que a gente fazia um primeiro códigozinho para mostrar tudo bem na tela. E essa aqui é a estrutura dele. Mas qual é a estrutura de um código-fonte em geral? Normalmente, o que é que a gente tem em um código-fonte? Bom, primeiro começa por diretivas de compilação, que no nosso caso aqui, a diretiva é esse include aqui. Então, esse include é uma diretiva de compilação que indica para o compilador que ele tem que fazer alguma coisa. Como o próprio nome sugere, include ele vai incluir alguma coisa. Então, o que é que ele vai incluir? Ele vai incluir essa biblioteca, std.io, como eu falei na aula passada. Essa biblioteca é responsável por entrada e saída e algumas outras funçõezinhas. Então, são funções basicamente funções de entrada e funções de saída. Tem várias outras bibliotecas que a gente vai estudar. Por exemplo, a biblioteca math.h, que possui algumas funções matemáticas já implementadas, então daria para a gente usar. Então, existem outras diretivas também. Existem diretivas, por exemplo, de define. Eu posso definir um valor como sendo 10. Então, eu quero definir que onde tiver n, ele vai ser 10. Como é que essas diretivas funcionam? Antes da compilação do seu código, o compilador ele vai olhar para essas diretivas e ele vai fazer ele vai fazer o trabalho dele em relação a elas. Por exemplo, se é uma diretiva de include, ele vai procurar as funções dessa biblioteca aqui, que são necessárias nesse código, e vai incluir aqui para o nosso código saber como usar aquelas funções. Se é uma diretiva de define, ele vai procurar em todo o meu código onde tem um n e vai dizer que esse meu n é 10. Então ele troca isso antes da compilação em si. Por isso que são diretivas de pré-processamento, diretivas de compilação. Tá, posso tirar essa aqui. A gente não vai precisar de include math agora. Outra coisa muito importante no código-fonte em geral são comentários. Como é que funciona um comentário na linguagem de programação C? O comentário na linguagem de programação C pode ser assim. Esse comentário é esse comando, este símbolo, na verdade, fica melhor. Este símbolo comenta uma linha. Então, essa minha linha aqui está comentada. O que é comentar uma linha? Comentar uma linha é colocar um comentário para quem for ler o código-fonte sobre alguma coisa em relação ao seu código-fonte, seja alguma dica do que aquela função faz, o que a função faz, qual algoritmo você usou, dentre outras coisas. Mas é uma coisa que vai ficar restrita a quem tem acesso ao código-fonte e não quem está executando o seu código. Outra forma da gente fazer comentário em C é usando esses símbolos aqui, ó. Tracinho, asterisco, asterisco, tracinho. Aqui posso comentar várias linhas. Essa e dentre outras. Então, posso fazer comentários em várias linhas e eles continuam comentando. Você vê que ele mudou a cor, né? Esses aqui eles estão com uma cor diferente do nosso código-fonte. Já se eu tivesse escrito aqui, ele estaria com uma cor diferente. Por quê? Isso aqui não está comentado, então o compilador teria que tratar isso. Como é que o compilador trata os comentários? O compilador ele vai ignorar todo e qualquer comentário. Para o compilador isso é irrelevante. Novamente, o comentário ele é relevante para quem precisa daquela instrução no código, para quem precisa lembrar daquilo, para quem precisa fazer manutenção no código, mas não para o compilador. O compilador simplesmente ignora todos os comentários. Não por isso não seja importante, é muito importante a gente comentar nosso código. Sempre que a gente vai fazer um trechozinho, uma função, é interessante a gente colocar um comentário de o que é que a gente está fazendo ali. Por quê? Quando a gente está programando hoje, só a gente e Deus sabe o que é que a gente está fazendo ali. Daqui a uns 2 meses, somente Deus vai saber. Por isso que provavelmente vocês não vão lembrar muita coisa do que a gente viu no início do semestre, porque simplesmente faz muito tempo que vocês não treinam. E programação é treino. Se a gente não treinar, a gente não vai lembrar e, consequentemente, a gente vai ter muita dificuldade. Então, se você está tendo dificuldade agora, não se preocupe.
é falta de treino. Com treino a gente vai conseguindo recuperar o nosso ritmo de estudo e temos tudo para sair bem nessa disciplina, certo? Outra coisa que a gente faz são definir funções. Aqui, ó, isso aqui a gente tem uma função. Uma função tem um nome, main no caso, tem um endereço de retorno, tem os parâmetros, nesse caso aqui não tem nada. Depois a gente vai ver como as funções funcionam. Outra coisa que a gente pode definir, que a gente pode declarar, são variáveis. Por exemplo, eu quero uma variável do tipo inteira, eu coloco int a, ponto e vírgula. A gente vai ver como é que declara cada coisa dessa, mas isso aqui são variáveis, certo? Fazem parte do nosso código-fonte. A instrução em si, então, por exemplo, eu poderia ter uma instrução aqui dizer que A vale 15. Isso aqui é uma instrução. Nossas instruções sempre terminam com ponto e vírgula, então a gente sempre tem que ter um ponto e vírgula aqui no final, certo? Essa é a pontuação e, basicamente, essa é a estrutura geral do nosso código-fonte, né? Do nosso código, nosso programa, da escrita do nosso programa, certo? A gente ainda vai ver bem mais detalhes sobre isso, que é mais para a gente pensar em relação à estrutura. E tem boas práticas também que a gente deve seguir. É interessante a gente seguir boas práticas de programação, como, por exemplo, deixar uma linha em branco entre um e outro aqui, não necessariamente entre blocos, por exemplo, essas duas coisas aqui estão juntas, a declaração da variável está ali, deixei uma linha em branco entre a declaração dessa função e das variáveis, entre a declaração da variável e meu código em si deixei uma linha em branco, e aqui entre o return deixei uma linha em branco. Assim, normalmente fica mais fácil da gente separar blocos de instrução, fica mais fácil da gente ler o código, porque essas linhas em branco também serão ignoradas pelo compilador, então não vai deixar o seu código mais lento isso. Certo? Espaços e tabulações também são interessantes. Está vendo que aqui eu não coloquei tudo junto. Poderia ter colocado tudo junto sem nenhum problema. Mas não fica bem mais organizado deixar assim separado, fica mais fácil, fica mais legível de ver. Então é uma coisa interessante da gente fazer. E quando a gente tem códigos alinhados, é bom a gente usar a tabulação também. Por exemplo, a tabulação para a gente identar nosso código. Se você ver, o meu código também poderia ter sido feito desse jeito aqui, ó. Poderia ter feito esse código desse jeito. Poderia ter deixado ele assim. Tá errado? Pela definição não, ele está correto, mas é bem mais complicado de ler, porque tá tudo aqui junto. Na hora que eu faço essa primeira tabulação aqui, meio que eu estou levando a entender que tudo que está aqui é tudo que está no escopo dessa minha função main. Na hora que eu dou o primeiro tab, tudo que está aqui dentro faz parte dessa main. Se aqui eu tiver um outro bloco, que a gente vai separar por isso daqui também, outro bloco, tudo que eu for escrever eu vou colocar aqui dentro. Certo? Então eu vou colocar tudo aqui dentro. Tá vendo que eu separei com outra tabulação? Então fica mais legível de termos de ver nosso código. São boas práticas. Eu vou encher um pouquinho o saco de vocês em relação a isso. Se eu ver código muito sem essa parte de tabulação, eu vou pedir para vocês identarem o código de vocês, porque é muito difícil de se ler. Ok? E normalmente é bom a gente colocar uma instrução por linha. Outra coisa que eu poderia ter feito meu código assim, ó. Também funcionaria, mas também ficaria mais difícil de ler, né? Então é bem melhor a gente deixar ele mais organizado assim. Ok. Eu li a variável A, mas eu nem imprimi. Vamos imprimir ela aqui, só para... Tudo bem? Printf. O valor da variável A é
A gente vai ter que colocar %d, vocês não precisam se preocupar se ainda não entendem o porquê, porque a gente ainda vai explicar isso, certo? Mas basicamente é porque esse %d ele vai identificar que A é uma variável inteira. Okay? O valor de A é esse. Lembrando como é que a gente faz a compilação, GCC, que é o nosso compilador, -O. Então, qual vai ser o out que eu vou ter? Qual é o nome de saída que eu vou ter? Eu vou chamar de saída. Primeira coisa, eu tenho que ir para dentro da minha pasta. Eu tenho que garantir que a minha variável está aqui, que o meu programa está aqui. Eu vou apagar a saída daqui, está só ele aqui dentro. Então eu faço GCC, -O, eu quero saída. E eu vou colocar o nome do meu código-fonte, intro-c, ok? Ponto barra saída, olá, tudo bem? O valor da minha variável A é 15, certo? Pois tá, pessoal, até daqui a pouco.